Está no ar, Robô na Real. Eu estou aqui com Marcelo Carvalho, mais conhecido como... Robôs Investidores, e aqui do meu lado nós temos o Márcio Killing, mais conhecido como... MK9, vai. Chega de Perereca Perereca Trader, 13, tá Zezé então Trader, vamos pelo manter amor o de Deus, MK9. cara. Lembrando que se você curte este programa, compartilhe, deixe seu like. É isso aí, Marcelo. E aproveite, se tu não tem conta na XP, o link de abertura de conta está nesse vídeo. E esse programa é um oferecimento de quem? Gamecast e... Olha aí, OnTic. E hoje o programa tá pesado, Marcelo. Estamos com os chefes, os boss. Não podemos ficar muito de gracinha, A cara. gente não pode brincar muito. O negócio é sério. Hoje a diretoria tá aqui na nossa frente. E aí? Quem tá aqui com a gente? Vamos apresentá-los? Bora lá então, apresentem-se aí, os chefes. Chefes. Fala galera, tudo bom? Tudo Sou o Guilherme, sou um dos fundadores da OnTic juntamente com o Malacarne e prazer estar aqui com vocês hoje. É o mais sério da dupla. Isso, Com certeza, com certeza. Pelo menos a gente tem que A disfarçar. quatro paredes é sempre assim. Tem que disfarçar. E aí? Isso. Eu sou o Rodrigo Malacarne, o pessoal me conhece mais como Malacarne. Assim como o Guilherme, sou um dos sócios fundadores da OnTic e é um prazer estar aqui com vocês também. Desde quando a OnTic... Oficialmente, o projeto surgiu em 2018. E assim, a gente ficou um tempo na fase de desenvolvimento. Na verdade, foram acho que quase 4 anos na fase de desenvolvimento até o lançamento oficial da plataforma em 2022, né? Então, assim, ela está em desenvolvimento desde 2018, lançamos oficialmente em 2022 e de 22 para cá a gente está operacional. 4 anos, então, maturando. Maio de 26 faz 4 anos isso. 4 anos. E as pessoas acham que é assim que surge uma empresa, né? Exatamente. É. E 4 anos, mas há quanto tempo trabalha com isso? Ah, não. Desde quando? Aí já outra Entregar a história. idade. Profissionalmente desde 2013. Caraca. Então já vai para 13 anos também, assim, profissionalmente mesmo, né? Trabalhando exclusivamente com desenvolvimento de estratégias automatizadas no primeiro momento e depois na plataforma, que não é exatamente a mesma área, né? A plataforma é uma coisa um pouco mais ampla. Mas enfim, na área de estratégias automatizadas desde 2013. E esse daqui, até o dia que ele bateu no meu carro... Pois foi é, assim, foi assim, assim. foi assim. Essa história. Como se Foi em conheceram? 2015 isso, 2015. Acho que foi. 2015, isso. Eu tava na segunda faculdade e aí o Malacarne era meu professor. Nossa, que legal. E aí um dia saindo da faculdade, eu distraí, aí quando o carro da frente freou, eu não vi, bati. Aí quando eu Bem assim não, né? Aí quando eu desci, Bem assim, né? putz, professor. Nossa, Vai reprovou. repetir. Errou. Vai repetir de ano. Aí, porra, professor, foi mal, não sei o quê. Beleza, trocamos o telefone, né, pra poder ajeitar o carro. E aí passou um tempo, ele me ligou. Eu falei, cara, deve ser, né, pra ver o orçamento, né, pra acertar. Eu, não, Guilherme, fiquei sabendo que você mexe com programação e tal. Eu falei, uai. Não, sobre o carro, eu falei, beleza, não, trabalho. Então, você quer trabalhar comigo? Aí ele contou na época, né, o que ele fazia, achei interessante. Nunca tinha ouvido falar, eu não era do mercado financeiro, né. E eu achei... Eu mexia com peão. Nossa. Trabalhava obra. com obra. Que upgrade. Te entendo. Sei como é que é a obra. E aí eu falei, cara, isso aí tem futuro, com certeza. Aí eu saí de onde eu tava, na construtora. Aí voltei, fiz um downgrade na época, né? Mas, pô, valeu muito a pena. E aí E eu o comecei... carro até hoje ele não pagou. Paguei com serviço. Ah, é? Pagou serviço? Tá pagando serviço. Tá Até valendo. hoje. Mas vai lá, que tu já operou no dedo também, né? Já. Modéstia à parte, eu era muito bom. É mesmo? Índice em dólar eu nunca consegui E por ganhar. que Olha foi aí, ó. pros robôs? Justamente porque tomava muito tempo aquilo ali, ficar muito tempo na frente do computador, muito tempo na frente da tela, uma coisa que assim... E eu era assim, um cara meio fanático, né? Eu comecei, na verdade, com opção de Petri Vale, porque na época era o produto que eu conhecia e tal. Eu já tive... Enfim, eu comecei em 2004, né? A trabalhar com o mercado financeiro. E quando eu comecei em 2004, eu entrei na menor corretora do Brasil, na época. Chamava-se Uniletra. Acho que fechou, acho que nem existe mais essa corretora. E quando eu cheguei lá, a corretora era tão pequena, que eles tinham enfim, uma carta patente da Bolsa, enfim. E eu sei que tinham 4 terminais Mega Bolsa dentro da corretora. E desses 4 terminais, um ficava vazio o tempo todo. Aí na hora que eu entrei, cara, eu tive o privilégio de assentar na corretora diretamente no terminal Mega Bolsa. Aí quando eu cheguei lá no Mega Bolsa, cara, tinha acesso a
tudo do mercado em tempo real. E o mercado brasileiro era minúsculo naquela época, 2004 eu tô falando, né? E aí, assim, o que eu sabia operar na época que eu conhecia era a opção. Então, assim, eu operei muito opção de Petrobras, muita opção de Vale. Eu via lá as cotações de mini índice, mini dólar, no mercado futuro, só que eu não entendia muito bem como funcionava o mercado futuro. Então, assim, eu operei muito tempo Petrobras, Vale, opção, né? E depois é que eu acabei indo para mercado futuro. Mas, assim, operar na mão mesmo, eu comecei com opção. Aí depois é que eu migrei para mercado futuro. Né? Então entende, ô Marcelo, porque Acho que muita um pouquinho, gente, porque muita gente pode pensar, o cara é só um programador, desenvolvedor, criou uma empresa e não entende bulhufas nenhuma, mas entende, operou e de certa forma pode ter as mesmas dores, teve as mesmas dores que Entende muita as gente dores, tem né? hoje, né? Entende as dores. Inclusive, a gente sempre fala, até mesmo para contratar lá no TIC, a gente sempre comenta pro pessoal. O pessoal chega lá, eu sou desenvolvedor. Cara, a parte de desenvolver é a mais fácil do nosso business. O mercado financeiro é muito mais difícil que desenvolver. A curva de aprendizado de mercado financeiro é muito mais acentuada do que de desenvolvimento, né? É mais fácil você pegar uma pessoa que entende mercado financeiro, ensinar um cara a desenvolver para aprender a desenvolver robô do que o contrário. Muito você pegar um mais. desenvolvedor e ensinar mercado financeiro. Muito mais. Entendeu? Um trader virar programador é mais fácil do que um programador aprender sobre o mercado financeiro. Assim, para mim isso é claro. Então é fundamental um programador Porque entender a curva de aprendizado do de business. mercado, a gente já teve alguns casos lá na empresa de exímios programadores que chegaram lá para trabalhar com a gente, assim, a turma, sabe, estudada, com todo o conhecimento teórico. Aí, né, você fala, pô, beleza, vamos agora programar uma aplicação voltada para o mercado financeiro. Aí o cara pede arrego, ele fala assim, não entendo a regra do negócio, eu não conheço, então se você não conhecer a regra do negócio, você não consegue tirar nada da estaca zero, entendeu? Sim. Tanto que o nosso principal desenvolvedor de estratégia hoje, que é o Wendel, ele fez esse caminho inverso. Ele era do mercado financeiro e aprendeu programação. A gente pegou para criar desde cedo, né? E a gente tirou do mercado financeiro. Tirou não, né? Fizemos exatamente esse processo inverso. Trader que virou programador. Aí é um nome para trazer aqui, hein? Wendel? O Wendel. Sim, já tá na lista. Olha aí, ó. E vamos lá, vamos falar sobre agora um tique. Para quem que é um tique? Qual é o público? Para quem que vai usar os robôs do Ontic? Quando a gente criou o Ontic, a gente pensou que seria para o público trader, né? Cara, vamos criar um Ontic público trader, porque a estratégia da maioria faz day trade. Cara, então acho que vai ser o público trader. Ainda é muito voltado para o público trader, né? A gente acha que é uma boa opção para o trader diversificar, né? Então, você não vai deixar de fazer o trade, né? O trader vai continuar fazendo o trade dele manual, ele gosta disso, mas você pode diversificar. Então, você pode operar na mão um mini índice e usar robô no mini dólar, ou usar mais estratégias. Mas acabou que a gente viu que realmente o público da Ontic é o público investidor. O que já tem costume de investir em fundos, tem que ser um perfil mais agressivo, né? Porque uma estratégia realmente elas são mais agressivas, mas é um público investidor, um cara que tem apetite ao risco, mas ele também consegue fazer um investimento médio e longo prazo. Então, porque muitas vezes o cara não tem tempo mesmo, né? Ele tem um capital, mas não tem dinheiro para operar. E a gente viu que hoje a grande maioria é o público que nunca nem tinha investido em mercado futuro. Qual que é a maior diferença que vocês veem entre o trader, que é cliente, e o investidor? O trader, ele futuca mais, ele mexe mais. Ele acaba interferindo. Ele é mais crítico, assim, mas ele também acaba atrapalhando um pouco. É o que dá dor de cabeça. Porque ele faz o trade de robô. Então, um cara que eventualmente está sempre desencontrando. Ele desliga no drawdown, ele liga no drawdown. A gente brinca que ele é o mão de alface. Ele está sempre na mão contrária. E o investidor que a gente viu que hoje está sendo a maioria do Ontic é o cara que já está acostumado. Ele investe no fundo e deixa lá rodar. Então, não fica olhando toda hora. Não fica mexendo toda hora. Então, ele costuma ter o resultado melhor também. Viu só? Tem a questão da capitalização também, né? O trader geralmente ele tem uma capitalização menor. Uhum. E aí ele, por conta disso, ele não tem muita tolerância drawdown, né? Então esse é o ponto, inclusive. Fica mais pelo qual alavancado, ele né? está mais alavancado e ele fica interferindo mais nas estratégias na esperança de justamente conseguir, digamos assim, controlar o drawdown, dado que o capital que ele alocou ali na estratégia, ou que ele tem mesmo na conta dele é menor. Uhum. Então ele fica meio tenso, né, com esse drawdown muito elevado, dado a alavancagem. Porque até esse público que a gente está falando do investidor, até mesmo ele com mais apetite ao risco, mesmo assim é um capital baixo do patrimônio dele que ele investe no robô. Tem aquele cliente que não respeita também o capital que foi recomendado.
Isso sempre vai ter, inclusive, né? Tem o trader que fica mega alavancado. Mas quando vem do assessor, não tem como mexer na quantidade de contratos, tem? Ou só se ele pedir para o assessor? Não, ele tem como definir a quantidade de contratos. Ele tem como definir? Eventualmente ele pode voltar, o assessor manda o push, ele liga, mas ele pode entrar na plataforma e também por conta própria. Entendeu? Geralmente o assessor orienta, né? Mas às vezes a pessoa... Ele pode até mesmo conversar com o assessor dele e falar assim, entendi como é que funciona, quero arriscar um pouquinho mais, quero alavancar, tô ciente, aí ele vai lá e assim, é muito importante seguir o capital recomendado. Assim, a gente não tira aquele número da nossa cabeça, tá? Porque às vezes o trader, cara, não preciso de 5 mil para operar um mini contrato. Mas aquele cálculo foi feito baseado no passado da estratégia, drawdown, etc. Então, às vezes o cara coloca, botar R$1.000 aqui. Mas R$1.000 você não aguenta, tipo, uma semana de drawdown. E você não tem capital suficiente para recuperar. Se você tiver esse capital, você vai pegar esse drawdown, mas depois vai recuperar. Então, assim, é realmente muito importante você seguir o capital recomendado. Sabe? Normalmente quem muda realmente é o trader, né, cara? Porque o investidor, com bastante frequência. A gente já recebeu alguns convidados aqui, programadores, mostrando as estratégias, e a gente vê que a lucratividade, o rendimento é maior do que uma renda fixa, um CDB, um CDI, um tesouro. O que vocês acham disso aí? Eu vou te falar honestamente, Márcio, assim, no país que a gente vive, assim, é muito tentador você deixar o dinheiro parado numa renda fixa, cara, rendendo assim 15% ao ano, 16%, 17% ao ano. É um convite a não mexer no dinheiro. Sim. Então, assim, eu diria que quem tem um pé no chão, alocar parte do capital em renda variável, assim, ainda faz sentido. Agora, o grosso mesmo, Sim. com uma renda fixa convidativa como essa aqui no Brasil, a gente vive num país que tem muita gente rentista, né? Então, assim, essa galera aí, eles não têm aptidão nenhuma à renda variável e entende-se o motivo, porque a gente sempre foi um país com alta taxa de juros, entendeu? Mas não é a realidade lá de fora, né? Lá fora, deixar dinheiro aplicado em renda fixa é uma realidade que não existe. Um americano normal, um europeu, assim, eles já meio que nascem e já começam a vida profissional deles assim, já sabendo como investir de forma básica, né? Eles sabem o que são ações, então eles têm orgulho de investir nas empresas deles. Então, né, tradição americana lá, por exemplo, quando uma criança nasce, você dá ações da Microsoft, da Google de presente. Isso aqui é uma realidade que inexiste no Brasil. Então, assim, dado que a gente tem uma realidade, uma cultura bem fraca de investimento em renda variável, e dado que a taxa de juros ela fala por si só, é muito difícil realmente você tirar boa parte do seu capital, desalocar ele para aplicar em renda variável, né? Então, assim, é um desafio que, poxa, corretoras, bancos, plataformas, a gente está pegando uma parte ínfima de um público, dado que a gente não tem nem cultura e, primeiro, a taxa de juros é um impeditivo para você aplicar em renda variável no Brasil, né? Aí você pega, por exemplo, o desempenho das estratégias, você vai pegar, sei lá, 2 anos, 1 ano, você vai ver aquela curva ali retinha ali, 600%. Só que aí você pega a foto menor, você vai pegar tipo uma semana, um mês, você vai ver um drawdown de 20%, 30%. Como é que, tem investidor que não tem apetite não tem aptidão ao risco. Não aceita um drawdown. Mas você perde 20% do seu investimento. Por isso que é bom pegar uma fatia daquele investimento. Por isso é que é bom pegar uma parte do capital e alocar em renda variável. É, inclusive, um dos grandes erros que traders iniciantes cometem. Porque como eles já têm naturalmente um capital menor, então eles falam, cara, eu que estou com um capital pequeno, tudo bem que a renda fixa rende, 15% ao ano, mas eu vou colocar R$100 aplicado no final do ano, eu vou ter, cara, R$15 de rentabilidade. Ou então, que seja, R$1.000, vou chegar no final do mês, vou ter um ganho de, sei lá, R$150 de juros. E às vezes ele pega aquele R$1.000 e ele vai conseguir aplicar numa estratégia automatizada e vai transformar 1.000 em 1.800. Poxa, a gente está falando de 80% de rentabilidade. Então, mesmo que você não tenha aquilo ali na renda fixa, é uma rentabilidade que chama atenção para esse público que tem um capital menor. Então, assim, é muito convidativo, de fato, para quem tem capital menor ou para quem já tem grosso aplicado em renda fixa, mas quer um diferencial de rentabilidade, aloca uma pequena parte da carteira em renda variável. Né? Pode dar aquela alavancada. Agora, tudo em renda variável, num país igual ao nosso... Não tem como. É bem difícil. É bem difícil. Mas me corrija se eu estiver errado. Vocês acham que esse business da renda variável, inclusive da OnTick, automação, é um business, querendo ou não, novo?
pouca gente Tecnologia conhece. Mais É, conhecido é. agora, mas... Não, tá começando ainda. A gente fala que é o futuro não, mas já é o presente. Só que poucas pessoas conhecem ainda, cara. Muito pouco. Acho que a cultura de investimentos impede muito que as pessoas, digamos assim, coloquem um pé na renda variável de maneira geral e não em automação, né? Então, assim, acho que colocar o pé em renda variável já é um passo gigantesco num país que não tem nem tradição, não tem cultura de investimentos e uma taxa de juros absurdamente elevada, como no nosso caso, entendeu? Então, assim, é uma questão de renda variável não ser conhecida como geral, não é nem a questão de automação, né? Aí você fala renda variável hoje, se você perguntar, 99% das pessoas vão responder. Tigrinho. Não, renda variável. Bet. Vamos falar, você conhece renda variável? Eu conheço. Petrobras, Vale, Mercado Futuro, então. Assim, pouca gente conhece mesmo, entendeu? E hoje a gente tem a maioria das estratégias nossas são de mercado futuro. E lembrando que para utilizar, o perfil tem que estar como agressivo. Isso. O perfil conservador não consegue utilizar nenhuma estratégia Não. de TIC ou consegue? Não consegue. Não consegue. Então já fica a dica aí que... E tem que ser mesmo um perfil agressivo, porque, como a gente falou... Nem o vai moderado pegar também, não, nem quando você vai preenche pegar da moderado. drawdown, então realmente é agressivo. Marcelo, é bom explicar o que é esse perfil. Bom, quando tu preenche os teus faz o dados cadastro lá na XP, corretora, né? na Clear, na Rico, tu vai responder algumas perguntas e no final vai aparecer qual que é o teu perfil. Então vai ter o perfil agressivo, o arrojado também aparece, Agressivo, moderado. moderado e conservador. Então moderado e conservador tu não consegue operar em renda variável. Lembrando que você preencheu lá os pré-requisitos para abrir a conta, eu quero automação, mas deu moderado, dá para voltar. Responder pra- novamente. responder novamente. Até Isso aí. voltar ao perfil agressivo. Uma perguntinha aqui também, já aproveitando que a gente falou sobre operar na mão, vocês têm algum dado, algum número comparando quem utiliza de robôs versus quem opera na mão? A gente tem essa estatística da plataforma, né? E a gente tem a estatística, digamos assim, geral, que é amplamente divulgado, acho que por vários estudos que já foram feitos, do percentual de pessoas físicas que, operando de forma discricionária, ganham ou perdem dinheiro, né? Então, assim, o número que a gente tem é que, se eu não me engano, 5%, né? De cada 100 investidores operando de forma discricionária, manual, 5 ganham dinheiro. Sim, 95 perdem. né? Uhum. Com a automação, essa matemática inverte Consideravelmente. radicalmente. Né? Assim, como plataforma, e de novo, nós temos aí meses bons, nós temos meses excepcionais, né? Então a gente tem que falar do todo. A visão global que a gente tem se você pega, por exemplo, os últimos 12 meses da OnTick, tiveram meses aí que realmente foram muito ruins, assim como tiveram meses que foram maravilhosos, muito bons. Então, assim, o pior mês da plataforma, né, se você pegar 2024, o ano todo, 2025, o ano todo, no pior mês, vamos pegar dos últimos 24 meses, a gente tem que 20% dos usuários da plataforma ganharam dinheiro. No pior mês caótico, 20% ainda ganham dinheiro. E no melhor mês, algo em torno de 70%, 75% dos clientes ganham dinheiro. Então, assim, é uma estatística que se você colocar na média, eu não gosto de usar média, tá, pessoal? Porque quando a gente fala média, a gente fala assim, então a chance... Não, eu já começo falando, tem meses ruins, 20%, meses bons, 70%, 75%. Então, na média, em 2024, a gente teve que, acho que 49,6%, número exato, dos clientes da plataforma ganharam dinheiro em 2024. Esse ano, 2025, a gente tem a entrada da curadoria da XP, que é um artifício novo que a gente fez para seleção de estratégia e tudo mais. Esse percentual aumentou para 58,6%. Então, assim, de 49,6%, ou seja, metade dos clientes do ano passado já ganharam dinheiro. Esse ano a gente bateu na casa de 60%. Mas ainda assim, são números assim muito superiores aos 5% de você operar de forma discricionária manual. Lembrando que para isso acontecer, o cara tem que estar ao longo prazo nessa... E essa estatística a gente não tá filtrando quem ficou mais tempo. Né? Então, às vezes tem um cliente que ligou no dia, perdeu o dinheiro, desligou, ele conta como negativo. É isso que eu ia perguntar. Essa galera aqui, por que esse foi 58? 58,6% esse ano. 58,6%. Até outubro. O que os 40, me ajuda aí na matemática, os 40 e poucos perderam dinheiro? Um dos motivos é esse.
estratégia também, porque não, com A estratégia certeza, não funcionou. Tem estratégia muito não- caso. estratégia não funciona, mas também tem isso, você está sempre, igual eu falei, você está na ponta errada, né? O cliente, ele liga a estratégia Liga e no quando topo histórico. liga no topo histórico, quando o drawdown desliga, e quando recuperar ele está com a estratégia desligada. Tem uma estatística do ano passado que eu acho bem legal, que eu fui fazer umas análises de parceiro. Tem um parceiro da Untic que eu peguei o resultado dele no ano. Tava com Positivo. 600% positivo. 600. Mas nenhum cliente dele ganhou dinheiro na plataforma. Tipo, Porque desligava. porque antes. desligava. Desligava? Caralho. Porque desligava. Vamos falar mais um detalhezinho importante, tá? Estratégia com relação ao risco-retorno negativa. Essa é mais... Então, assim, cabeça. qual é a característica de uma estratégia com relação ao risco-retorno negativa? Ela ganha pouco e ganha com bastante frequência, mas quando estopa, o stop ele é um pouco mais elevado. É como se fosse assim. Toda vez que a estratégia ganha, ela vai ganhar R$100. Ganha 100, 100, 100, 100, 100, 100. Quando perde, 800. 1.000. Então, o que acontece? O cliente que ele entra lá na metade digamos assim, da sequência de ganhos, Dessa subida. ele vai ganhar 100, 200, 300, 400. Perde 1.000. Quando ele perde 1.000, ele assusta e desliga e não volta mais. Aí a estratégia volta para aquele Pra trabalhozinho de performar. formiguinha dela. 100, 100, 100, 100, 100, 300, 100, 100, 100, 100, 400. 100, e ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro. Mas quando o cliente ele toma um revés, um drawdown, um prejuízo aí de 500, 600, ele desliga a estratégia e não volta a operar mais. Então, assim, não tem paciência, não tem capital no seguro drawdown. E, assim, por mais que a estratégia seja boa, os clientes, quando tomam um stop, eles saem da estratégia. Malaca, me veio uma ideia aqui e ver se faz sentido ou não. Numa renda fixa, aí quando a gente aloca o nosso dinheiro, a gente tem que ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquele D3, D5, enfim. Não daria para fazer isso nas automações? A gente já tivemos essa ideia, mas a gente está vendo juridicamente. Porque assim. aí é uma forma de proteger Sim, a empresa, sim. uma forma de proteger o cliente. Não, você vai entrar nessa... Saiba que você vai ficar 1 ano. Não tem essa de tomar um drawdown, vai sair. Porque depois dá um drawdown, você não aguenta e vai sair falando mal do negócio. A gente tem algumas barreiras jurídicas, mas no nosso entendimento é um produto. A gente já pensou sobre isso. A gente vem pensando em formas a gente contornar isso daí juridicamente, ou criar um instrumento jurídico para que a gente consiga empacotar isso aí, Márcio, em um produto que tem exatamente essa característica. Olha, você vai colocar o dinheiro agora, mas antes, por exemplo, de 15 dias, você não consegue estopar o robô, entendeu? Você não consegue estopar a estratégia, por exemplo, com menos de 30, 15, 60 dias. Então, é algo que precisa de um invólucro jurídico, digamos assim, que hoje nós ainda não temos. Mas, no meu entendimento, para algumas estratégias, isso aí passou da época de alguém inventar esse produto. Mas tem uma coisa na Untic, né, que acontece com as melhores estratégias, que é a questão do capacity. Né? Então, o risco de você desligar é você perder a sua vaga naquela estratégia. Porque a gente tem um capacity das estratégias, que são 400 clientes ou 2.000 mini contratos, que bater primeiro. Então, já aconteceu estratégia que é muito boa e o cliente ele resolve desligar. Aí quando ele vai ligar de novo, não tem mais vaga, que alguém pegou a vaga. E aproveitando então sobre o capacity, eu tinha essa pergunta. Como é que foi calculado esse capacity? Por que ele foi calculado? O que vocês podem contar pra gente, explicar aí pro pessoal que tá olhando? Boa, até E assim, explicar o que é o capacity. E explicar também o que é capacity. Apesar de a gente falar em todos os programas, mas se tu tá olhando agora a primeira vez, vai saber o que é o capacity. se quiser explicar, você explica capacity, eu explico. pode. Tá na mão dos chefes. Bem, capacity nada mais é do que uma espécie de limitador de clientes em uma mesma estratégia. Então a gente imagina que quanto mais clientes você coloca em uma mesma estratégia, a gente está falando de que, poxa, a Untic a gente envia ordens de forma muito rápida. Então, assim, a gente pega muito rápido aquela liquidez ali no book, né? Então, assim, o capacity ele é pensado justamente para que nós tenhamos a melhor execução possível para todos os clientes dentro de uma mesma estratégia. Então, assim, essa é a ideia original quando a gente pensou em capacity na plataforma, foi justamente de criar um mecanismo que garantisse que todos os clientes tivessem, digamos assim, os preços de execução mais próximos uns dos outros, seja na entrada ou seja na saída. Então, a plataforma já nasceu com, digamos assim, esse controle de capacity
E hoje a gente tem 2 mecanismos de controle de capacity, o mecanismo de clientes e o mecanismo de mini contratos. Então, por exemplo, suponha que a gente tem uma estratégia. Então, você tem os 2 mecanismos, né? Ou você tem um total de 400 clientes ou um total de 2.000 mini contratos. Isso para estratégias de índice de dólar, né? Outros ativos, a capacity costuma ser até menor. Tá? Então, significa que se você tiver com 399 clientes e um cliente entra e bate 400 clientes naquela estratégia, nenhum outro cliente consegue entrar mais naquela estratégia. Mas então se tem lá 400 clientes, eu ainda tenho o capacity dos contratos. Esses 400 clientes podem ainda aumentar o tamanho de mão. Aí que tá. Os clientes que estão na estratégia, eles podem, se quiserem, né, aumentar a quantidade de mini contratos que eles estão lá operando na estratégia. Mas quem está fora não entra. Mas quem está dentro consegue remanejar essa quantidade de contratos. Aí pode bater tanto os 400 como os 2.000 contratos também É dentro o que dos vier 400. primeiro. O que vier primeiro. Ou 400 clientes ou 2.000 mini contratos. O que vier primeiro, a gente para de colocar mais clientes e mais contratos na estratégia. Mas eu ainda acho que, voltando à nossa questão ali, que eu fiz a pergunta de, o cara perdeu a vaga. O cara não tá nem aí se o cara perdeu a vaga ou não, entendeu? O que eu acho que tem que ter uma forma assim, cara, você vai entrar, porque hoje a gente pode entrar numa automação e amanhã, tomei um drawdown amanhã e depois de amanhã eu posso desligar, Pode. né? Então, eu acho que essa questão de 15 dias, 30 dias, pode até resolver. Apesar de que 30 dias também... deveria ser um ano, que nem renda fixa, cara. Tu vai entrar aqui na automação, saiba que você vai sair só quando... O que a gente tem feito é tentar um trabalho realmente educacional, né? Eu acho que a gente consegue fazer. Isso tem vindo também muito forte com os escritórios, né? Com os assessores. Até porque já aconteceu de portfólios estourarem capacity e dentro do escritório aquela fila de me avisa quando liberar uma vaga porque eu tenho cliente que está querendo entrar. Isso quando eles não fazem pressão querendo que a gente abra. E é até importante mais, o Malacar explicar, também. a gente não tirou da nossa cabeça esse número. Acho que o Malacar pode explicar melhor porque a gente sofre essa pressão mesmo de liberar, achando que é coisa nossa. Não é. A gente tem estudo... mas assim, é baseado... Porque o chato sempre sou eu na ponta final, entendeu? Então, no fundo, chega para mim 300 demandas para aumentar um pouquinho o capacity. Só mais um capacity E rapidinho. a gente pode Geralmente. explicar, Malacar, como é esse cálculo. Até um estudo que a XP fez depois que... Pode falar. Não, você sabe. Não, agora você começou a falar, você fala. Sem briga, Que senhores, confirma por melhor, favor. pode explicar, que confirma melhor o porquê dos 2.000. Na verdade, assim... motivos pelo qual a gente adotou essas 2 métricas de capacity, né? Por incrível que pareça, num primeiro momento foi mais por observação e experiência, e depois a gente acabou fazendo estudos mais aprofundados e vendo que aquilo fazia mais sentido até do que a gente mesmo imaginava. Com relação à quantidade de clientes, a gente tem de ordem prática, nós temos ali o OMS, que é uma aplicação dentro da OnTick, que ele tem uma limitação de quantidade de ordens por segundo que a gente consegue trafegar de forma, digamos assim, rápida no OMS, entendeu? Por mais que seja uma capacidade elástica, a gente tem aí, né, uma capacidade para, sei lá, 1.200 ordens por segundo, dá até mais, entendeu? Mas assim, a gente consegue capar a quantidade de operações por segundo no OMS justamente para a gente focar no envio rápido das ordens. Então a gente tem uma limitação hard-codada, digamos assim, no OMS, justamente para a gente poder, tirar aquele fluxo rápido de ordens ali e mandar para a corretora para executar o mais rápido possível. Então, assim, de maneira prática, se você coloca 4.000, 5.000, 6.000 clientes para operar ao mesmo tempo, naquele mesmo instante, então você vai ter um gargalo no OMS, um enfileiramento ali, até mandar para a corretora, para mandar para a bolsa, para receber resposta. Então, aí cada um vai executar num preço aleatório. Então, a gente sabe que com 400 clientes, assim, a métrica que a gente tem interna é que a gente consegue disparar 400 ordens em 40 milissegundos. Do nosso lado, OnTick, a gente dispara 400 ordens em 40 milissegundos. Então, você já consegue imaginar que a capacidade do OMS é muito superior a 1.200. É porque a gente gosta de capar justamente porque você tem várias estratégias que podem operar no mesmo ponto, né? Então, aquelas estratégias que operam em time frames temporais, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, pode acontecer de vários operarem ao mesmo tempo. Então a gente coloca esse funilzinho, digamos assim, para que a gente consiga disparar as ordens de forma mais rápida possível. Então, assim, 400 clientes a gente dispara com o pé nas costas.
entendeu? O problema é que quando bate na corretora, passa pelo departamento de risco da corretora, aí já tem não é slipagem, um tempozinho adicional que adiciona na ordem de cada cliente, é rápido, tá? Mas enfim, aí passa lá pela bolsa, aí vai executar no preço. 400 é um número que, no nosso entendimento, para os sistemas internos que a gente usa e para os sistemas da XP, da corretora, da bolsa, a gente consegue executar de forma bem rápida. Com relação aos 2.000 contratos, a gente está ali mandando as ordens dos clientes para pegar aquela liquidez do book de ofertas, né? A gente manda as ordens, não é mercado, a gente manda uma ordem limite com um certo offset no preço para que a gente consiga pegar ali o melhor preço dada a liquidez no book de ofertas. Só que quando você consome a liquidez do book de ofertas, ele demora um certo tempo para se recompor. Né? É o que a gente chama de replenishment. Né? Então você tem uma velocidade de recomposição do book de ofertas. Então, quando você toma 1.000 contratos, rapidamente os HFTs que estão ali na ponta do book de ofertas, eles recolocam as ordens ali no book. Né? 2.000 contratos, aí você já começa a buscar mais níveis no book de ofertas. 5 níveis, 6 níveis de preço. Aí os HFTs já começam, eles têm o inventory, que a gente chama, né? Que é como se fosse a posição deles, que eles têm, que eles ficam comprando e vendendo o dia inteiro. Então, quando você pressiona muito o book de ofertas, então os HFTs eles já falam, opa, tem alguém com uma informação melhor do que eu, então deixa eu pensar aqui melhor antes de eu voltar a colocar minhas ordens no book de ofertas. Então, né, eles ficam um pouquinho com medo desse toxic flow, né, que é o fluxo de gente mais informada do que eles, que eventualmente pode tomar aquela liquidez do book e o cara fica ali sem saber se ele coloca de volta ou não. Eles têm modelos para isso, tá? Mas assim, se você toma 2.000 contratos no book de ofertas, acho que o estudo que a XP fez é que isso demora, na média, 40 segundos para se recompor no book de ofertas. É bastante tempo. Então, os HFTs, eles são espertos. Eles vão recompondo de 20 em 20, depois eu colocando ordem de 100, 200. Mas para você recompor 2.000 contratos, os HFTs, eles têm que tomar naquela decisão. Poxa, o meu inventário, minha posição aqui, permite que eu coloque mais ordens no book de ofertas? Então, assim, até eles voltarem com aquelas ordens no book, recompor 2.000 contratos, pode demorar aí uns 40 segundos tranquilamente. Explica pra gente o que é um HFT. Boa. HFT são fundos ou empresas especializadas em fazer o que a gente chama de operações de alta frequência. Então, High Frequency Trading, né? HFT. Eles basicamente ficam ali na ponta do book de ofertas, pegando os fluxos de compra e venda e fazendo, digamos assim, milhares de transações curtas, pegando ali o fluxo de ordens dos clientes que ficam comprando e vendendo, eles estão lá na ponta do book oferecendo liquidez. Né? Então, são empresas especializadas em fazer milhares de operações, sempre buscando micro variações de preço e ao longo do dia, no final do dia, eles lucram com essas micro oscilações de preço. Fornecem liquidez para o mercado, mas o lucro deles está em fornecer essa liquidez. E normalmente são HFTs com milhares de contratos, né? São. Eles têm um inventário razoavelmente alto. Mas... Operar 1 minuto no MetaTrader 5 não é HFT, não. Então, eu adoro isso, porque na internet tem muita gente que fala que tem robô HFT e no máximo é um scalperzinho... Mequetrefe, que não tem nada de HFT. Não tem, Marcelo. Assim, é até interessante a gente fazer um educacional sobre isso, porque assim, dá pena, assim... É um pessoal muito mal informado, eles não têm a mínima noção do que é um HFT. Eu já briguei bastante no Instagram por causa disso. Não, eles não têm noção. É só porque você está com o MetaTrader na nuvem que você está... E eles botam daí, é legal que eles botam daí um gráfico de, 4 horas. E aí puxa todas as operações que foram feitas no dia, tu vê um monte de setinha, de compra e venda. Mas não tem nada de HFT. Tu abre daí aquilo lá, tu estende por 1 minuto, aí já começa a ver os espaços que tem entre compra e venda. Aí tu fica... E você faz isso, mesmo não sendo HFT, né, já só em conta demo. Isso aí. Que a liquidez ali no conta demo é infinita. Exatamente. Quando você joga isso para produção, você vira cara ou coroa. Exatamente. E vem cá, para o ano de 2026, esse passarinho cantou esse ano, não? Contou que temos novidades. Tem? Tem, acho que um tal de um aplicativo. Não, mas não é você que vai contar as novidades. Não, né? é óbvio que não. Agora a gente está com a fonte aqui na nossa frente. Para 2026, o que nós temos aí de novidades?
Acho que a primeira você já deu o spoiler, né? No último programa a gente deu um spoiler também, no último programa com perigo, que foi o Trade Ideas. Mas temos mais novidades aí, né? Então a gente está com o MVP já do aplicativo mobile da Untic, né? Então deve sair já para Android e iOS. Então já deve sair primeiro trimestre já de 2026. Pelo aplicativo, já consegue selecionar estratégias para usar por lá mesmo? Controlar, startar, estopar a estratégia, acompanhar a performance, tudo por lá. Pra falar é óbvio, né, pô? Vai ter um Não, aplicativo. não, eu tô não, zoando, não, mas é que... Não, tem que explicar, óbvio. Porque assim, vamos lá. Porque hoje o passo a passo para o cliente usar, ele vai entrar lá na corretora, vai contratar um ticket que é gratuita e tudo mais, vai fazer um cadastro para conseguir, de fato, chegar a uma estratégia ao desenvolvedor. Então, pelo aplicativo, vai ser até mais rápido esse caminho ou é bem parecido? São caminhos, assim, diferentes. Eu acho que ele vai ter mais... Não vou dizer riqueza de informação, acho que ele vai ter mais quantidade de informação pelo aplicativo da Untic do que pelo a gente está vendo o aplicativo que vai ser muito útil para acompanhamento. É, a gente tá mais vendo que vai ser muito bom para acompanhamento. Você consegue ligar, desligar, mas a gente acha que para acompanhar, ver o resultado, ver como é que está o histórico, as métricas, eu acho que o aplicativo vai ser muito bom para isso. E o que mais temos de novidades? O Trade Ideas. Explica o que é o Trade Ideas também, né? A gente tá com a fonte aqui, vamos deixar para as fontes explicar. Contem para nós, o Perigo contou um pouco no último programa, mas vou deixar para vocês aí. Eu me confesso que eu não vi, se quiser adiantar alguma coisa aí pra gente. Não, deixa, a gente só sabe que ele foi o primeiro a testar. Saber o que veio da ideia do Trade Ideas, por que surgiu o Trade Ideas. Boa. Na verdade, o Trade Ideas é um sonho antigo nosso também, lá da Untic. É uma aplicação que os primórdios da aplicação remontam lá em 2020. Então, assim, é uma aplicação que... Porque quando a gente... Você imagina o desafio que a gente tem na Untic, né? É o desafio da gente ter um sistema, digamos assim, de back-end que seja... Quando eu falo back-end, acho que todo mundo entende, né? Um sistema, digamos assim, que está lá rodando cozinha. Na cozinha da Untic, nos sistemas internos da Untic que sejam competitivos, rápidos, estáveis, e na outra ponta você tem que ter um front-end que tem que ser o mais amigável e user-friendly possível para que as pessoas consigam entender ali o que está acontecendo, né? Então, assim, nos robôs a gente viu essa lacuna, né? Porque as plataformas que tinham de robôs, elas eram todas muito caras. Tipo assim, você precisa ser um piloto de caça para você conseguir colocar um robô lá naquela plataforma, no MetaTrader lá, por exemplo, com 400... A gente já fez isso, né? Inclusive o tic veio da nossa dor, né? Que a gente veio do MetaTrader 5, a gente criou um tic exatamente foi a dor. Pela dor do MetaTrader 5. Aí você imagina um cliente novo, cara, o cara mal conhece o mercado futuro, aí você vai lá e coloca um robô para ele operar, o robô tem 400 parâmetros, aí assim o cara assusta na hora, entendeu? Então assim, a Untic a gente pensou na Untic no começo, desde o início para ela ser fácil, para ela ser amigável, e toda a complexidade a gente coloca debaixo do capô, que a gente chama, né? Então é o caso das aplicações hoje que disparam ordem, market data, essas coisas é tudo debaixo do capô, o cliente ele só vê aquele, né, PNL, aquele resultado cotando na tela, mas toda a complexidade fica debaixo do capô. No caso do Trade Ideas, a gente percebeu já há muito tempo que os sistemas que tem hoje rodando no mercado são sistemas assim que há 20 anos atrás usava-se exatamente o mesmo sistema e em termos de interface a gente não tem nenhuma atualização de interface, a coisa não é web, é instalada e tem 20 anos que o negócio é igual e não tem concorrência e todo mundo usa porque é a única coisa que tem. Então a gente pensou, poxa, será que não dá para a gente fazer alguma coisa igual a Untic, tipo interface web, amigável para o usuário, com um back-end extremamente competente em termos de execução, de velocidade? Foi onde surgiu a ideia do Trade Ideas. Então a ideia do nosso Trade Ideas é você ter uma interface para o usuário e também e principalmente para o analista, que é o caso do Perigo e, né, do Lubrano, que é a turma da XP aqui que já está usando e outros parceiros que a gente já está testando também. É uma interface extremamente amigável para você imputar as operações. E para o cliente, para acompanhar uma interface parecida com a interface de robô. O cara vai ver ali a operação de forma clara, o PNL da operação. E o sistema mais complexo está lá rodando debaixo do capô da Untic, né? Então, assim, esse sistema é que a gente não faz questão de mostrar e ninguém quer ver. É a típica coisa que você só sabe que existe quando dá algum problema. Mas enquanto não tem nenhum problema acontecendo, ninguém quer nem saber o que está acontecendo ali por baixo dos panos, debaixo do capô, entendeu? E a gente se orgulha disso.
Então, assim, a gente gosta de ter sistemas que rodam de forma estável, de forma rápida, competitiva, ali por baixo dos panos e lá na interface. É uma quebra de paradigma, né? Porque até então isso não tinha no Brasil. Sistemas que são bastante competitivos em termos de operação, de velocidade, estabilidade e um front-end mega intuitivo e fácil para o usuário final. Então, no Trade Ideas é basicamente a mesma coisa, só que o foco é mercado à vista, né? E por que a gente precisa de uma aplicação para fazer isso? Porque a liquidez no Brasil para mercado à vista ela é infinitamente menor do que a liquidez que você tem, por exemplo, para o mercado futuro. Então, assim, não dá para você fazer igual a gente faz ali em mercado futuro, de você disparar 400 ordens ao mesmo tempo em um papel de liquidez média ou de liquidez baixa. Então, assim, as necessidades operacionais são outras, né? Aí a gente já tem que pegar aqueles 200 clientes, 100 clientes, a gente tem que splitar as ordens dos clientes em ordens menores, fazer ali um TEOAP, um VWAP ali da operação. Acho que todo mundo sabe o que é TEOAP e VWAP. Eu ia te pedir para explicar para a galera que está Antes começando. de chegar na parte mais complexa, acho que o grande diferencial nosso também, né, é da questão da automação, que a gente vai ter uma pré-autorização, então, da Trade ID. Que hoje o cliente tem que ficar aceitando cada operação, ele vai aceitando. O nosso vai ter uma pré-autorização. Eu gosto do perigo, gosto da estratégia dele. Não precisa ficar toda hora aceitando que ele a call que ele vai fazer. E isso ainda assim cumprindo a regulamentação legal, né, que existe para essa área, né? Mas a ideia é TEOAP nada mais que a gente chama de Time Weighted Average Price. É como se fosse o preço médio ponderado pelo tempo. É como você pega uma ordem grande, por exemplo, eu tenho que comprar 10, isso é um problema geralmente de fundos de investimento que têm necessidades que são totalmente distintas do investidor de varejo do Joãozinho que está operando lá no interior de Pernambuco e que quer comprar 100 ações de Petrobras. Entendeu? No Rio Grande do Sul, o cara quer comprar 300 Vale. Cara, o varejo, a necessidade do varejo, apertou o botão, acabou, resolveu. Um fundo de investimento, os caras estão sentados em tanta grana para comprar, que quando eles vão imputar uma operação, eles falam assim, liga para a corretora e fala assim, corretora, compra aí para mim 6 horas de Vale. Então a ordem que ele passa para a corretora é, a corretora tem tanto dinheiro envolvido que ele quer ficar 6 horas comprando as ações da Vale até a hora que você conseguir comprar a quantidade toda. Ele não consegue mandar aquele volume gigantesco de compra numa boleta só. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar aquela operação e splitar, né? Dividir em várias operações menores e coparticipando da liquidez do mercado ao longo de 6 horas. Então, assim, os fundos de investimentos, os grandes fundos, eles fazem isso o tempo todo. Por isso que você vê o tempo inteiro lá, a operação de compra e de venda o tempo todo no mercado, são fundos que ficam comprando e vendendo com bastante frequência. Então, o nosso Trade Ideas tem exatamente a mesma característica. Você pode ter 50, 100, 150, 200 clientes que a gente vai fazer as operações ali, nesse intervalo especificado. E a gente que o mesmo preço todo mundo conseguiria pegar. A gente tem um algoritmo interno cujo, digamos assim, o objetivo do algoritmo é minimizar o desvio padrão do preço médio dos clientes, entendeu? Assim, todo mundo vai operar exatamente no mesmo preço, só se a gente operar com uma admin com, que a gente chama, entendeu? Mas o objetivo do algoritmo é justamente que, mesmo que você bolete diretamente na conta de todos os clientes, com aquele split temporal, a gente tem um algoritmo inteligente que ele busca justamente minimizar o desvio padrão do preço médio dos clientes, entendeu? É a tecnologia que está por baixo dos panos e que, cara, a gente só explica para quem é da área técnica porque é bom que ninguém sabe o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático do TEOAP, da utilidade do TEOAP e WAP. Lembra do aquele nosso amigo? Vou falar o nome. Pode falar. Quase que eu falei o nome. Na época um amigo do Guilherme, amigo dele. Na greve dos caminhoneiros, que Petrobras disparou e ele, leigo, resolveu comprar. Leigo e com muita grana. Resolveu comprar R$1 milhão Petrobras. R$1 milhão para esses fundos é nada. E ele foi e boletou ao mercado. Deu pra ver o candle dele certinho. Que ele fez a merda. Agora imagina. Foi quanto tempo isso ainda? Na greve dos caminhoneiros, não lembro. Mais uns 5, 6 anos. Agora imagina um fundo que vai operar muito mais, entendeu? Então ele não pode dar uma boletada. Dá uma boletada porque senão vai movimentar um book lá. Total. Mas foi uma pessoa lá em Vitória resolveu comprar R$1 milhão de Petrobras e deu uma distorção no candle. Quem tava comprado adorou, né? Com certeza. Botou a ordenzinha de saída, ele falou toda a saída dele. Deixa eu sair agora. E deixa eu perguntar uma outra coisinha, já que a gente está falando de robôs e não TIC, que a gente já conversou em outros momentos, mas é bom a galera que está assistindo saber a diferença
copy trade do robô. O que vocês têm para falar? Qual a diferença? O que é melhor? O que é pior? O que muda? O que acontece? O copy trade, ele copia uma operação manual, né? Então, por exemplo, o Marcelo, ele tem o trade dele manual. A gente não sabe exatamente qual é o operacional, mas ele faz o trade manual e quer copiar para outros usuários, outros clientes. Então, tudo que você tem na sua conta vai replicar para os clientes, né? Então, é um operador manual replicando para centenas de clientes. E a automação, né? O robô, ele realmente é tudo automatizado. Você desenvolveu uma estratégia e ela já está pré-definida e ela vai executar o sinal e vai executar nos clientes. O que eu particularmente penso sobre copy, né? Que eu acho? Porque qual é a vantagem do robô? É tirar o emocional. Né? Então, o robô tira o emocional. E quando você faz um copy trade, imagina você fazendo uma operação ali, que antes era só sua, que já é difícil, ser afetado pelo emocional, e você sabendo que já tem 500 clientes, 400 clientes replicando. Então, acho que chega num momento assim, o cara tem que ter muito Sangue frio para não chegar e fazer alguma merda algum dia. Entendeu? De você perder dinheiro, aí você vê o pessoal reclamando, enchendo o saco, você tentar recuperar, fazer o A overtrade, pressão é grande. fazer a um pressão médio, é grande. entendeu? Então, o que eu acho do copy trade é muito difícil por causa disso, porque você tem um emocional multiplicado, né? Copy trade não tem não tique. Já tivemos com experiências não muito boas. E aí... Hoje, 99,5% do que a gente faz é robô. Não quer dizer que não dá certo. 0,5% são copies em teste, mas que não tem meia dúzia de cliente plugado no máximo. Mas a gente não fomenta. Acho muito difícil. Eu particularmente acho, assim, o cara tem que ter muito sangue frio, igual você falou, pro cara seguir o operacional dele certinho, mesmo quando tá perdendo. Até porque o cara do copy, ele pode estar ali com um contratinho, mas não sabe se o cara lá em casa tá com 200 contratos. E vou te dizer uma que, agora falando Marcelo, desenvolvedor. Do nosso lado desenvolvedor, por mais que a gente use robô, cara, também é uma pressão grande, velho. Sim. Porque quando a gente começa a conversar, tava conversando com o Ender, quando foi agora lá em Vila Velha, conversei com outros desenvolvedores. Quando a gente toma aquele dia de loss, eu olho lá, um contratinho, um robô tomou loss, sei lá quanto. Só que daí eu fico calculando, cara, quantas pessoas tem, o volume disso daqui. E a gente mostra isso. Imagina isso em tempo real, se você estivesse operando. Pois não tem um emocional. Aquele dia é uma pressão muito grande, cara. Não, a pressão mas não tem um emocional que pode... O robô não vai... O nosso emocional, ele entra depois da operação. Sim, porque daí a gente senta na parte racional. Tá, agora vou ver quanto que foi isso daqui. Cara, e óbvio, aí tem pro lado ruim e o lado bom. E já aproveitando o lado bom, qual foi o maior recorde que teve na Untic em um dia de lucro distribuído para os clientes? 5 milhões. Em um dia. Tá bom, hein? Em um dia foi 5,100 alguma coisa. Mais de 5 milhões. Um único dia. 100% de robôs. Só Funciona, com robô. né? Fala aí, Márcio. Robô funciona ou não funciona? Cara, é porque a gente fica nos É bastidores. piada interna, nossa, é uma piada interna. Foi esse ano, né? Mas assim, foi um dia de tendência. E o maior loss? Por aí também, 4 milhões e meio, alguma coisa assim. Mas não passou de 5 não, mas foi 4 milhões alguma coisa. Não, pelo menos não foi, 5 foi o maior, maior e o 10. menor 10. Não, 4 milhões. E tem uma pergunta que o pessoal fala, né? Se o robô é tão bom, por que você vende, né? Então, eventualmente, o cara tem um robô muito bom, mas ele não tem capital para alavancar. Então, eu tenho um robô muito bom, mas eu não tenho dinheiro para poder alavancar. Então, o que os desenvolvedores costumam fazer? Realmente, eles fazem a venda do robô para poder conseguir, porque ele não ganharia aquele valor aplicando o próprio capital. Então, às vezes a pergunta que a gente faz, se o robô é tão bom, por que você não coloca todo o seu dinheiro? Mas que dinheiro, né? Não? Sim. E sem contar que também, aproveitando isso daí que o Gui falou, no caso da Untic para o desenvolvedor conseguir se capitalizar, enfim, ficou muito mais fácil. Porque antigamente, quando a gente desenvolvia algo para alguém, tu tinha que ter lá o cliente, ele tinha que pegar uma VPS, botar lá numa nuvem, ter o MetaTrader ou outra plataforma, colocar o robô. E aí tu pega um cliente que é leigo total. O cara não sabia se quer instalar um robô ou instalar o MetaTrader. No caso da Untic, o cara só clicou, acabou. É a dor que a gente tinha na época. A gente fazia MetaTrader. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente saiu para fundar a própria plataforma. Porque no MetaTrader que a gente vem, do MetaTrader 5, a gente atendeu o cliente com o MetaTrader de 2013 até 2018. Aí 2018... Tinha até uma brincadeira que o pessoal do Nomos fazia, que uma dos testes de estagiário era
botar o MetaTrader 5 Ah, pra é rodar. verdade, é verdade. É verdade. O Pseudonymous fazia, tipo, dos testes do estagiário, para o estagiário botar o MetaTrader 5 pra rodar. Caraca. Cara, a galera não conseguia. Hoje, igual um tique empresa, tem o quê? Uma, mais duas? No Brasil, que a gente saiba, Igual um tique, é só Parecido, uma. sei lá. acho que uma ou duas. É. É ótimo. Que eu saiba, uma ou Ótimo duas. Ah. É porque a nossa hoje é 100% web, né? É, 100% web, talvez uma. É. E eu sou um desenvolvedor que eu estou olhando o programa agora e quero colocar uma estratégia num tique. Tem essa possibilidade? Como é que eu posso fazer isso? Então, tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem? Tem. A gente é sempre aberto a novos desenvolvedores, mas... Se for bom, então, né? Não, inclusive, a gente tem um sistema que a gente implementou esse ano, Márcio, que é um sistema pensando justamente em desenvolvedores parceiros, né? Onde a gente remunera de forma direta mesmo o desenvolvedor. A questão é assim, que muitos desenvolvedores procuram a gente, são desenvolvedores que vêm dessa área de trading, são traders, né? E que tem algumas estratégias que não são passíveis de serem utilizadas pelo público que hoje a gente tem na OnTick, né? Então eu vou dar algum exemplo assim do que na hora que a gente bate o olho, a gente já, de forma muito honesta e sincera, a gente já vira pro cara e fala assim, cara, olha, infelizmente a gente não tem público para isso, né? Por exemplo, estratégias que fazem scalping. Assim, fazer scalping, turma, para 1, 2 contratos, 1, 2 clientes com 10, 15 contratos, é lindo, maravilhoso, tudo dá certo. Só que aqui na OnTick a gente meio que tem outra escala, né? Então a gente está falando de plugar aí 150, 200, 250, 300 clientes numa estratégia e assim, matematicamente falando, é impossível fazer scalping para 300 clientes ao mesmo tempo. Não existe liquidez no Brasil para isso. Então, assim, quando o cara vem com uma ideia, e assim, é legal, porque a gente brinca, e, poxa, a gente já foi assim um dia também, né? Cá entre nós. Mas, assim, tem muitos desenvolvedores que eles têm o quê? Eles têm uma estratégia e um sonho. Então, assim, esses caras que têm uma estratégia e um sonho, às vezes a gente é o cara que meio que é o primeiro a jogar um balde de água fria e falar assim, cara, isso aí funciona para 2 pessoas. Agora, quando você vai colocar 250 usuários, isso aí não tem como funcionar. Então a gente meio que joga o banho de água fria. Por isso que a gente fala, pô, o que você está trazendo? É uma coisa de scalping? Procura outro lugar, porque infelizmente aqui a gente não tem essa demanda, porque a gente sabe que não funciona para, né, centenas de clientes ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente também assim, evita ao máximo são as estratégias de preço médio. Né? Então, assim, a gente sabe que tem muita plataforma que, né, vende, que preço médio, taxa de acerto de 90%, mas a gente até falou um pouquinho mais cedo aqui, que o cliente ele não tem essa tolerância, porque toda estratégia que tem preço médio, ela tem a mesma característica, uma alta taxa de acerto e um loss gigantesco quando perde. E aí É aquela brincadeira, né? a gente tem uma brincadeira. É 99%, mas aquele 1% é vagabundo. Não, a gente, inclusive, a gente já tem até algumas experiências lá, assim, lá no OnTick, que a gente brinca, né? A gente brinca lá no OnTick que tem várias frases famosas que a gente fala lá internamente que a gente manda fazer camisa de vez em quando dessas frases famosas. Então, essas estratégias de preço médio, o que a gente já fala, assim, que a gente já sabe de antemão não é se vai quebrar, é quando vai quebrar. Todas elas vão ter um dia de fúria, porque o cara vai fazendo preço médio, no dia de mercado direcional, o cara vai operar contra a direção do mercado e vai quebrar. E o pior de tudo, vai quebrar ele e vai quebrar os clientes. Então, assim, são as duas estratégias que quando batem lá pra gente, a gente já fala assim, cara... E sobre o scalping, assim, é uma conta bem simples. A gente tem uma execução bem eficiente, né? Então, a gente, cara, sei lá, se você executar 2 mil mini contratos, a gente tem uma média de 3 ticks, é muito pouco. 3 ticks, bota aí 15 pontos. Agora, você imagina o seguinte, você está fazendo 15 pontos de um objetivo de 30. Não, já era. Aí você faz 20 operações por dia. Aí você multiplica isso por 20 ainda. Aí você está operando 10 mini contratos por 10. Cara, aí você começa a ter uma diferença Uma absurda. disparidade. Entendeu? Então agora se você pega 3 ticks buscando 200 pontos, 150 pontos, entendeu? Operando Já uma vez impacta por dia, menos. 2 vezes por dia, aí realmente não impacta. Eu ia perguntar a quantidade de pontos que era o scalp, mas você já respondeu. Acaba que a automação ela é rentável, mas para o cliente pode ser que seja uma curva negativa. Tá né? pagando só custo. Tá Entendi. pagando só custo. Então, assim,
como eu falei, para 1, 2 clientes, que você pega aquela liquidezinha de 5 contratinhos, 10 que está ali na ponta do book, poxa, funciona. Agora, 200, 300, 400 clientes é impossível, não tem como, não tem como. E outra coisa que é importante também não é assim, eu quero participar, quero botar estratégia num ticket, eu vou entrar num ticket. A gente tem todo um procedimento, inclusive junto com a XP, de avaliação. Então você tem toda a parte de integração, validação do sinal, e uma vez validado o sinal, ainda fica incubado por pelo menos 3 meses, mandando sinal ao vivo, né, para aí sim, se a estratégia for bem, ela ser selecionada para entrar num ticket. Então, assim, eu quero botar a estratégia no ticket, vou botar aqui, daqui a 2 semanas estou vendendo estratégia. Não é assim. Não necessariamente você pode colocar. Você pode colocar 50 estratégias e aproveitar uma só. Entendeu? Sim. Quantas estratégias nós temos hoje? Olha, da Untic, a gente tem cerca de 900 estratégias. Ainda de tem dos parceiros da Untic, hoje a gente está com algo em torno de 650. Ainda mais que a gente liberou algumas novidades recentemente, entendeu? Mas esse é interno. Hoje a gente está com umas 650 de parceiros, da própria Untic umas 900 estratégias, e em breve a gente vai soltar algumas de ativos novos aí, então vem mais uma leva boa de estratégias da Isso Untic. sem contar a estratégia do Trade Idea, né? As do Trade Ideas tem mais então coisa bota por aí vir. 1.500, pelo menos 1.500 estratégias de robô. E isso é uma implementação nova agora também, que a gente fez junto com a XP para esse ano agora, 2026, que são os portfólios mistos, né? Porque antes a gente tinha só portfólio só com estratégias da Untic, só com a dos robôs investidores, só da Trade to Go. Agora não. Agora a gente vai montar um portfólio pegando o melhor de cada desenvolvedor. Então hoje a gente não vai ter só uma estratégia só da Trade to Go, só da Untic. Então a gente vai misturar. Então a gente já tem estudos, a gente viu que realmente melhora muito o resultado. Porque você pega estratégias que não são correlacionadas, você consegue realmente ter um resultado bem melhor do portfólio. E antes para ti, agora para ti, do nosso lado desenvolvedor, a gente tinha 2 trabalhos. Criar algo bom e ainda ter que criar um portfólio com estratégias descorrelacionadas. Agora, para o nosso lado ficou melhor, porque a gente tem que criar estratégia boa. E aí depois a XP vai lá junto com o TIC, mexe, acha o que tem de bom de cada um e cria o portfólio. Eu vou fazer uma pergunta, obviamente eu sei a resposta, mas de repente quem está assistindo, o que é descorrelacionado essas estratégias? Então, eu já sei, cara. Isso A pergunta do João. Porque tem gente que fala, mas como assim estratégias descorrelacionadas? O que é isso? Então, assim, sendo bem simples, se eu pegar 3 estratégias que operam igual, é a mesma coisa praticamente que eu pegar uma estratégia e multiplicar a quantidade de contratos por 3. Sim. Né? Então, todas vão ganhar juntas e todas vão perder juntas. Então, o dia que eu tiver um drawdown, vai ser muito maior. Né? Agora, quando é descorrelacionada, então, eventualmente, elas não vão ganhar sempre juntas, vão perder juntas. Então, o dia que for ruim, não vai ser de tão ruim porque eu vou ter uma ganhando e 2 perdendo. Ou ao contrário, não vou ter só 3 perdendo de uma vez. Então, é igual quando você vai montar um portfólio de ações. Né? Então, é aquele negócio de você botar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Então, você vai colocar em estratégias que operam diferente para você não ter diminuir o seu risco, né? Então, o cliente que vai contratar um portfólio pode ficar tranquilo que já teve essa curadoria de não botar todas as estratégias a favor da tendência. Inclusive a nível de desenvolvedor mesmo, né? A gente está tendo esse cuidado justamente de diversificar a nível de desenvolvedor, porque mesmo um desenvolvedor ele pode ter 3 estratégias que, por exemplo, abrem e fecham a operação ao mesmo tempo, ou com uma pequena intervalo entre elas, assim. Isso é ser correlacionado do mesmo jeito. Sim. Agora, por exemplo, o Marcelo, ele pensa igual, por exemplo, o Walter, ele pensa a mesma coisa que o Francesco, o Bruno. Então, assim, cada um ele tem uma cabeça e na hora de desenvolver as estratégias, eles desenvolvem com pensamentos diferentes. É impossível que elas operem no mesmo momento, porque a fonte da estratégia é diferente. Então, isso é ser descorrelacionado com bastante certeza. E no começo a gente não tinha um portfólio, né? Eram estratégias avulsas e o cliente que montava, assim. Então, esse trabalho não tem mais. O que era difícil, muito né? difícil, É muito difícil. O leigo olhar Não, não consegue. Até porque o leigo só está olhando uma curva, né? Sim. Ele não tem informação nenhuma, ele só vê uma curva. Exato, então facilitou isso também. E assim, a gente vai ter agora, tem essa estratégia também no aplicativo, né, da XP, e hoje a gente tem várias estratégias lá, né? Então a gente vai começar a também reduzir, porque a gente sabe que você dá muita opção pro
Também usuário, é complicado. É complicado. Então a gente vai deixar sempre uns portfólios da vez. Então a gente vai montar um portfólio, vai deixar lá uns 3 portfólios, 4, para escolher, encher o capacity. Atingir o capacity. Ou coloca Isso outro. daí vai ficar dentro do ecossistema da XP. Isso, clear, Não no marketplace rico. da Untic. Isso. Não. XP. Perfeito. Mas aí o cara que quer contratar só uma estratégia pode Pela ir na- um tique ele consegue fazer isso Consegue. normalmente. Mas a gente não incentiva, indica, né? Até porque é isso, por conta desse portfólio. O cara só tem uma tendência, foi contra, ele vai acabar perdendo. Então, se ele tiver dentro desse portfólio um contra-tendência, a tendência... Pra lateral, lateral. Um tipo não. mesmo de estratégia. né? É. A diversificação tem que ser feita basicamente nesses 2 critérios básicos, o desenvolvedor e o tipo da estratégia. Então, se você coloca o desenvolvedor colocando estratégias de reversão à média, de tendência, e você faz um mix ali, um portfólio, cara, E é uma consegue chance. diversificar até o ativo também, né? Vai ter. Em breve a breve. gente quer diversificar até em termos de ativos também. Boa. Por exemplo, é uma coisa que a gente tem visto um apetite grande, crescente, digamos assim, por ativos de criptomoedas, né? Então, por exemplo, Solana, Ethereum, a própria Bitcoin, cara, a gente tem visto uma demanda que as pessoas estão pedindo. Poxa, cadê as estratégias que operam cripto, por exemplo? E o bacana tem, e elas são diversificadas, o que é Sim. legal, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem aquele dia direcional pra caramba em índice futuro e tá lá cripto lateral. Ou então um dia que o mercado brasileiro tá parado, o cripto pega uma tendência bizarra, entendeu? Então, assim, é bem interessante isso. Agora uma pergunta pro Marcelo. Estratégias não funcionam para qualquer ativo? Ou não tem um determinado... Cara, vamos lá. Aí o que, por que eu vou exemplo, te uma dizer assim? estratégia para o índice eu não posso botar ela pro bit? Cara, aí tá, vamos lá. Cada uma, eu tenho estratégias parecidas, mas eu entendo que o movimento de cada ativo é diferente. Sim. Então, por exemplo, vamos lá, pega um indicador qualquer, banda de Bollinger. Vai funcionar no dólar? Vai. Vai funcionar no índice? Vai. Para mim, o que importa para mim daí, na mesma estratégia para ativo diferente, após eu entrar no trade, como é que eu vou conduzir? Então, para mim, sempre o segredo é o alvo, o meu trailing stop, meu break-even, meu stop loss. Então, eu não vou trabalhar com uma estratégia de 500 pontos no índice com 500 pontos de dólar. Sim. Cada um se movimenta de um jeito. Eu tenho uma TR ali, eu tenho uma volatilidade diferente para o índice, diferente para o dólar, diferente para o bit. Então, a estratégia em si, o indicador que eu vou usar, todos eles funcionam em todos os ativos. Mas a partir do momento que eu entro no trade, como é que eu vou conduzir esse trade? Então, não tique, se eu pegar uma estratégia de índice, eu não consigo botar para dólar. Não, ela já está criada Não, direto. ela já criado foi especialmente criada para direto índice. para índice. Tanto que dentro lá da Ontic, quando tu acessa uma estratégia, ela já te diz o ativo. Então, no momento que tu dá o aceite para usar aquela, tu sabe que tu está usando sabe, aquela para aquele tá, ativo. Tá. Porque já tem margem de mudar o contrato, né? Aí Cara, vou mudar imagina, o ativo também, nossa, Isso aí ia aí ser é uma uma lambança, sopa, né? cara. Aí é uma lambança. Aí, Inclusive, Aí não. muda o contrato amanhã, inclusive. Amanhã não, já mudou. Já mudou, já verdade. Falha na Matrix. É. e aí? E aí, Márcio, temos mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade tua? Eu Pra acho mim é que mais complicado, porque como eu já tô ali Cara, desde 2023 com os chefes ali, cara. Mudou o ano, cara. Aproveita que ao vivo aqui, pedir aquele que tá falando aqui. O que, o aumento? Ah, não é isso? Era agora pra falar É, sobre putz, não podia? Vamos botar agora. É, no ao vivo? Liga aí, produção. Ficou faltando só falar do Antique Code, na verdade. né? Eu ia chegar nela, Mas agora vamos lá, voltei aqui pra aproveita. minha colinha. Aproveita. Conta pra gente sobre, porque vocês falaram que já tinham alguns projetos para 2026, e um deles que não foi dito era o Ontic Code. Como vai funcionar? Para quem que é o Ontic Code? Já conhecia, Marcos? Não. Então, ó, Não tô novidade. sabendo. Olha aí, ó. Novidade para ti. É. Inclusive já está em fase de MVP, a gente já está rodando no back-end da Ontic, né? O Ontic Code basicamente é uma interface, e aí, de novo, né? A gente Embaixo do capô. A gente se reserva sempre de algo. Quando a gente lança produto, a gente lança os produtos sempre com a mesma pegada. Toda a complexidade tem que ficar debaixo do capô. E o front-end tem que ser assim, amigável. Então, assim, já dando um spoiler, não, agora já não é mais spoiler, agora falando, né? A gente tem esse sonho de longa data já de lançar esse produto que é o Ontic Code. O que é o Ontic Code? Basicamente é uma interface web, não é instalado, nada disso, é web, né? Onde você consegue colocar o código da tua estratégia diretamente na interface web da Ontic e dar play. Quando você dá play,
toda a parte de execução, toda a parte de market data, fica tudo debaixo do capô. A gente alimenta a estratégia, coloca toda a conectividade com a corretora e o teu código simplesmente ele executa a tua estratégia diretamente no back-end da OnTick. Ou seja, uma plataforma... Na linguagem de programação que já passou, deixou de ser hype, que é Python. Então, assim, no nosso entendimento, é a única plataforma web em Python, talvez do Brasil, tem 100% de certeza que é a única. Né? Mas aí, vamos lá, daí deixa eu agora aproveitar uma pergunta. Eu não sou desenvolvedor da OnTick, eu não sou parceiro OnTick. Tá bom. Eu tenho lá minha conta, eu sou o Márcio, sei criar meus códigos. Eu posso utilizar o OnTick Code para uso pessoal? A ideia é, num primeiro momento, a gente está disponibilizando o OnTick Code para os parceiros da plataforma, para eles poderem portar as estratégias que eles já têm em outras plataformas para dentro da OnTick. É uma espécie aí de teste de carga, teste de estresse, teste de funcionalidade, para ver o que está faltando. Né? Então, assim, trazendo tudo, a gente conseguindo atender essa demanda que a gente tem hoje dos parceiros das estratégias, o segundo passo, a gente quer abrir isso aí para o varejo. Consigo utilizar Renko? Nativo da plataforma. Olha aí. Não só Renko, né? A gente tem Renko, range, gráfico de volume, gráfico de trades, gráfico de segundo, minuto, hora e o gráfico de delta, que eu não sei se vai dar tempo de ficar pronto ainda, mas assim, todos os time frames que você puder imaginar, a gente tem de forma nativa. É porque hoje, outra dor que a gente tinha também, né? Então hoje, se você é desenvolvedor, se você quiser desenvolver estratégia para mercado financeiro, você tem que usar uma plataforma, MetaTrader 5, né, ou o Profit, para você ter o Market Data e o OMS. Então, se você quiser desenvolver Python puro hoje, cara, você tem que contratar um Market Data, você vai numa Cero da vida, vai pagar uma fortuna, você não vai conseguir conectar em corretora porque não tem API, né, então você esbarra nisso. Então, essa foi uma dor que a gente encontrou e a gente está solucionando. Então, cara, quer desenvolver em Python. Então, a gente tem o Market Data e a gente tem o OMS ali. Então, você vai desenvolver na OnTick, você já tem essas conexões, entendeu? E é uma dor que muita gente tem, assim, né? Que é, por exemplo, poxa, você vai colocar uma estratégia para rodar, você tem que se preocupar com nuvem, tem que se preocupar com latência, tem que se preocupar com o custo de market data, com conectividade. Você não tem nada disso. A OnTick, ela já é uma nuvem, né? Então, basicamente, quando você dá play ali na estratégia, você sobe aquilo dali diretamente no back-end da OnTick com tudo que for necessário em termos de conectividade, a gente já provê, e a estratégia da pessoa roda diretamente nos sistemas de baixa latência da OnTick. E a pessoa não tem que se preocupar com nuvem, com licença de market data, de corretagem, nada disso. Para quando está esse lançamento? Esse a gente já está em MVP, o OnTick Code, né? Também no primeiro trimestre de 2026, a gente já quer começar a soltar aí, na verdade, para os primeiros parceiros. Varejo deve chegar aí para o segundo trimestre para frente, a gente espera já abrir. Mas já está rodando internamente na OnTick. E só um detalhe, né? Que a gente fala que a gente gosta de pegar, e a gente se orgulha muito disso, tá, Márcio? De deixar a complexidade debaixo do capô, digamos assim. Hoje, as estratégias da OnTick, elas já rodam diretamente no back-end da própria OnTick, né? São estratégias desenvolvidas numa linguagem de programação, quem é da área sabe, C++, né? O foco dela é ser uma execução rápida, estável, enfim. E a gente roda em escala, né? Porque, por exemplo, para você rodar 900 estratégias só da OnTick, a gente precisa ali de uma quantidade de servidores. Então, a mesma tecnologia que a gente usa, que a gente tem uma lib, né, uma biblioteca, a mesma tecnologia que a gente usa para atender a demanda dos próprios robôs da OnTick, que funcionam há anos de forma muito estável, é o que a gente vai fornecer por baixo dos panos ali, né, no back-end do OnTick Code. A diferença é que a interface de programação é Python, que é muito mais fácil. Então facilitando a tua vida, né, Marcelo? Bom, facilitar, né, cara? Pô, vou economizar dinheiro, cara. Porque eu gasto de VPS pra manter tudo ligado. Pelo amor de Deus, velho. Eu não preciso de aumento mais. Exato. Reduz o custo, tá ótimo. Não precisa de aumento. Resolvido. Não, pô, aí tu me quebrou, cara. Tu acabou de falar, tava tentando negociar o aumento, tu acabou de me Eu quebrar. tô do lado deles, pô. O aumento a gente conversa depois. Né? O que era pra ele, a gente... Produção, corta essa parte da... Mas e aí, tem mais alguma pergunta? Aí, alguma curiosidade tua? Eu acho que é isso, cara. E os senhores, acho tem que é alguma isso. coisa pra contar aí? Querem deixar algum recado pra galera que tá ouvindo, pra usar? Como é que faz pra acessar? Entra em contato com quem? Eu acho que assim, o mais importante é deixar claro que a gente está acompanhando tudo, as dores de todos os clientes, né? Então a gente não
a gente sabe que tem que melhorar, a gente está correndo atrás de melhorar e 2026 pode ter certeza que tem muita novidade e bastante melhoria. E a gente está atento a tudo. Assim. Então a gente sabe que é um mercado muito difícil, né? Mas a gente veio para realmente democratizar o mercado mercado financeiro e 2026 vai ser bem melhor. Mais uma opção para quem gosta de renda variável ou para quem não conhece, né? Isso. Vir conhecer. Porque a gente acha que renda variável é só o cara que opera na mão e não. Tem essa opção, né? Bem sofisticado, né? E cada vez mais o pessoal está saindo de novo de casa, voltando para o trabalho e não quer ficar de fora do mercado. A melhor opção é essa. É isso. Temos então? Fechado? Mais alguma coisa, chefes? Não, do meu lado é mais agradecer o convite e complementar o que o Guilherme falou. A gente é muito antenado em tendências do mercado e principalmente nas demandas de parceiros, de usuários, clientes. Então, assim, a gente escuta muito. O intuito é sempre melhorar e trazer um produto que seja bom debaixo do capô e fácil para usar no front-end também. O que o diretor tá falando lá, hein? Pois o diretor ele tava levantar o aqui braço. arrumaram- entendi. Para encerrar o programa, pessoal. É isso, minha gente. Mais um programa, primeiro de 2026. Isso aí. Estamos Com aqui os chefes, hein? com a chefia aqui. Que honra, né, cara? Se não renovar o contrato, a gente vai cortar o... Não, programa? vamos mudar de assunto, cara. Pelo amor de Deus. Já falaram que depois que participa do programa é mais um ano renovando, né? E aí a gente vai ter que ir lá em Vitória, Aquela para cidade Espírito que Santo, aquela cidade difícil. para assinar, né? Aquela cidade difícil. Já levaram o cara. nosso diretor, daqui a pouco estão levando a gente. É isso aí, minha gente. Valeu, Marcelão. Valeu, Obrigado galera. pela presença de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Abra sua conta no link do vídeo, E oferecimento? canal do Gamecast e OnTic. É isso aí. Valeu, Valeu. galera.